A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia, mais um dia onde o Senhor Jesus, Ele está entre nós, glória a Deus. Hoje é segunda-feira, 13 de julho, 4h07 da manhã, um pouco frio em São Paulo, mas a palavra de Deus, ela esquenta os nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos em mais um dia no @Momento Único Oficial com 2F, glória a Deus. Se inscreva no canal, dê um joinha, assine os sininhos de notificações para que o YouTube ele possa ver que esse vídeo ele é relevante. Compartilhe esse vídeo à vontade, compartilhe para que muitas pessoas ouçam a palavra de Deus. Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, Deus ele nos deu uma palavra que está em Lucas, Lucas capítulo 1, versículos 49, 50, 51, 52, 53 e 54, que diz assim: Porque me fez grandes coisas, ó poderoso, santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos do pensamento de corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Glória a Deus, aleluia. O mais importante, meus irmãos, o mais importante é que o Senhor, Ele tem misericórdia com aqueles que o temem. Glória a Deus. Lucas 1, 49 a 54 tem como título o Cântico de Maria. Maria, para quem não sabe, Maria, a mãe de Jesus, foi a mulher que foi gerada o Salvador. Glória a Deus. E ela estava numa conversa com a tua prima Isabel, que também é mãe de João. Duas graças que aconteceram ao mesmo tempo. João anunciou a chegada de Jesus, porém quase nasceram no mesmo tempo, porque eram primos. Glória a Deus. E Maria, ela estava feliz porque quando foi visitar Isabel, que também estava grávida, João Batista no colo, dentro da barriga de Isabel, sua mãe, quando viu Jesus, ele se exaltou porque Jesus, ele era Deus desde o ventre de sua mãe, glória a Deus. E Maria, ela foi escolhida, bem-aventurada por carregar o nascimento de Jesus. Oh, glória. Deus ele escolheu diante de muitas uma mulher sincera, temente a Deus, para que Jesus ele possa nascer de uma barriga. Deus ele não ia escolher qualquer barriga. Deus ele não ia escolher qualquer mulher. Deus ele não ia escolher qualquer tempo, mas Deus ele deixou o tempo a ver na escolha dessa mulher. Por quê? Porque há de nascer o nosso Salvador. E o Senhor, ele escolheu a mais temente daquela época, a mais temente das mulheres daquela época, para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nascer. Como a palavra diz, não coloca vinho novo em odre velho e nem se remendo novo em roupa velha. O que Deus está querendo dizer para mim e para você nesse momento? É que Deus, ele coloca coisas novas em algo novo. Eita glória, aleluia, aleluia.
E com o nascimento de Jesus, Maria, ela fez um cântico. E esse cântico, uma parte dele que o Senhor ele nos colocou, porque se for colocar o cântico inteiro, ele é muito longo, mas tem a melhor parte. Ou seja, a parte mais importante que diz assim: porque me fez grandes coisas o poderoso, santo é seu nome. Maria estava agradecendo pelo Espírito Santo lhes conceder o Salvador e nascesse da sua barriga. Aleluia! E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Maria, ela tinha um temor muito forte, muito grande de Deus. É por isso que a Deus a escolheu para que o nosso Senhor possa nascer numa barriga, no ventre de uma mulher. E com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Esse é um versículo muito importante, porque naquela época existia muita perseguição. Naquela época existia muita perseguição. Herodes, ele ficou sabendo que Jesus estava prestes a nascer. E Herodes, ele mandou uma lei, olha só, uma lei diabólica para que matassem todas as crianças naquela idade que iriam nascer. Assim como o faraó fez na época de Moisés, Herodes Antipas fez também na época de Jesus. Mas Deus era com essa mulher e o rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tinha que nascer do ventre de uma mulher para provar a todos que ele, de Senhor dos Senhores, ele se esvaziou da glória dele, nasceu no ventre de uma mulher, cresceu, viveu, ele sofreu como homem. Ele sofreu como homem, passou as aflições, passou tribulações, passou tudo que nós na carne passamos. Jesus, ele experimentou a carne, Jesus, ele experimentou a morte, para que com o seu sacrifício Deus possa tirar a maldição que entrou através de Adão. Ou seja, Deus, ele retirou todos os pecados. Jesus, ele se fez sacrifício vivo para que todos os pecados da humanidade sejam perdoados. E assim começaremos tudo de novo, tudo num novo ciclo. Ou seja, aqueles que têm Jesus, aqueles que vivem em Jesus, ele vive na graça, ele vive no outro patamar, ele vive num novo mundo, ele vive praticamente uma nova geração. Irmãos, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. É por isso que Jesus, ele fez esse sacrifício, porque por todos aqueles que nele crê sejam salvos e tenham direito à vida eterna e tenham direito a estar na nova Jerusalém. Glória a Deus. Meus irmãos, é um algo muito sério. É um algo muito sério, é o que nós esperamos. Porque, meus irmãos, esse mundo, ele vai de mal a pior. É claro que nós estamos aqui, nós vivemos, nós comemos, nós andamos, nós vestimos, nós trabalhamos, nós temos planos. Só que, meus irmãos, o maior plano que nós temos agora, nesse momento, nos minutos finais da Terra, é crer em Jesus, é se apegar em Jesus, é orar para que Jesus tenha misericórdia de nós, é orar para que Jesus ele venha nos conceder a salvação, porque a salvação ela é gratuita para todos aqueles que o buscam e o buscam em espírito e em verdade. E está aqui, depois dos tronos os poderosos, e ele levou os humildes. Aqui, meus irmãos, aqui é um versículo que
comprova o que nós estamos falando. Depois dos tronos, os poderosos. São aqueles soberbos, são aqueles arrogantes. Esses não vão conseguir nada. Por quê? Porque eles andam em agonia, eles andam em enganação, eles andam no mundo, e o mundo, ele jaz do maligno. E aqui, e elevou os humildes, ou seja, elevou os humildes ao céu, elevou os humildes à vida eterna. Meus irmãos, nós temos que entender algo, que o tempo, ele já está se passando. O tempo, ele já está passando. Jesus, ele está às portas. Quem não crê, creia. Quem não acredita, acredite. Quem nunca ouviu falar, vai ouvir falar em Jesus, porque Jesus, ele, além de ser o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o monte a qual nós olhamos e é de lá que virá o nosso socorro. Salmo 121. E tem mais, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Aí tá. Meus irmãos, a soberba, ela não vai levar a lugar nenhum. O ódio não vai levar a lugar nenhum. A arrogância não vai levar a lugar nenhum. Tudo que nós plantamos nessa terra, nós vamos colher. Tudo que nós fazemos de errado, nós vamos dar conta. O que nós fazemos certo, o que nós fazemos errado, nós vamos dar conta do certo e do errado. Ou seja, o que nós fazemos aqui na terra é o que nós vamos passar aqui na terra. Muitas das pessoas, elas pisam nas pessoas, elas desprezam, mas não sabem que um dia vai dar conta de tudo aquilo que foi feito, de tudo aquilo que foi falado, de tudo aquilo que foi pensado. É por isso que Jesus está te dando uma chance nesse momento. Você que está vendo esse vídeo, você está em dúvida, você tem algo contra algum irmão, meu irmão, perdoe o teu irmão de algo que fez, perdoe o teu irmão, encha o teu coração da misericórdia de Deus, encha o teu coração da vontade de Deus, porque o Senhor Jesus, ele se deu, ele se entregou por nós. Agora imagine se Jesus fosse cobrar de cada um que ou torturou lá na cruz do Calvário. Jesus, ele foi cuspido, ele foi batido na cabeça, ele foi chutado, ele foi insultado. Ele foi coroado com as coroas de espinho, que a palavra de Deus diz que quando furou, espinho, imagina os espinhos desse tamanho, fincado na cabeça, ainda bateram com um pedaço de pau ainda na cabeça, para que os espinhos afundassem mais. Foi chicoteado, e os chicotes daquela época, as pontas do chicote tinham pedaços de metais, de ossos, imagina, batendo nas costas, rasgando. Imagina quando foi pregado na cruz. Creio eu que hoje em dia a madeira, ela é lapidada, ela é toda lisinha, parece um piso, mas naquela época, aquelas ferpas de madeira fincando na cara e nas costas, meu Senhor dos Exércitos, é muito sofrimento, é muito sofrimento. Agora você imagina que ele se entregou por nós e aconteceu tudo isso com ele. Isso não comove o teu coração? Isso não enche o teu coração de alegria? Porque o Senhor Jesus, ele se fez carne por nós. O Senhor Jesus, ele se fez culpado, ele se fez pecador por nós, porque era para nós estarmos naquela cruz, mas o Senhor, ele teve misericórdia. O Senhor, ele teve misericórdia. Meus irmãos, muitas pessoas, elas não têm dó, muitas pessoas, elas não têm misericórdia. E a palavra de Deus diz, eu me aprazo com quem se apraz comigo. Ou seja, se não tiver misericórdia com o teu irmão, eu não terei misericórdia contigo. E a palavra de Deus diz também que Jesus diz assim, eu estava com fome e não me alimentasse, eu estava com frio e não me cobrisse, eu estava preso e não fosse me visitar. Ou seja, meus irmãos, ajudar o próximo, agir com compaixão, agir com amor ao próximo, isso é amor ao próximo. Isso não é amor de Deus que ele aceita o jeito que nós somos, não. O amor de Deus é amar o próximo. Como Jesus nos amou,
Oh, glória, meu Pai, aleluia. 2 mandamentos: amar a Deus acima de tudo, com todas as suas forças, com toda a tua vontade. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Se nós nos amamos, nós temos que amar o próximo, amar os inimigos, fazer o que é certo e correto diante do Senhor. Porque dias ruins virão, e os verdadeiros adoradores vos livrarão da tribulação que há de vir na terra. Apocalipse. Aleluia, aleluia. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Aí, muitas pessoas elas atacam Israel. Muitas pessoas elas são a favor de terroristas, a favor de assassinos, mas não adoram Israel. Isso acontece porque o mundo ele jaz no maligno e o mundo ele ama o mal. Mas o mundo ele não ama o bem. Sabe quem ama o bem? Só aqueles que têm Cristo Jesus em seu coração. Aquele que tem compaixão do ser humano. Aquele que tem compaixão de esticar o braço e levantar o próprio irmão. Levantar o próprio irmão em Cristo. Jesus, ele vê todas essas coisas. Salmo 119, ainda do ventre da minha mãe, ainda informe, o Senhor já me via. Lembra de Jeremias? Jeremias, te conheço desde o ventre da tua mãe. Meus irmãos, Deus ele conhece todos os meios que nós temos. Jesus ele conhece todas as ações, todos os pensamentos. Lembra de Jeremias? Eu sondo os pensamentos. Eu esquadrinho o coração. Deus, ele sabe de tudo, meus irmãos. Deus, ele é Deus, ele nos criou, ele nos fez. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem toda a autoridade, porque ele criou tudo, ele é a própria existência. Ele é o dono do tempo, ele controla tudo, está tudo nas mãos dele. E ele fez tudo pelo seu bem próprio, pela tua vontade, porque é tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque ele é poderoso para levantar, como diz na palavra, ele é poderoso para levantar, mas ele é poderoso para jogar no chão, ele é poderoso para exaltar e é poderoso para humilhar, ele é poderoso para dar vida, ele é poderoso para tirar a vida, ele é poderoso para elevar o céu, e ele é poderoso para jogar no inferno, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Quem é o ser humano que está acima de Deus? Quem é o ser humano que conhece os pensamentos de Deus? Quem é o ser humano que tem os mesmos caminhos de Deus? Quem é o ser humano que desafia a Deus? Quem é o ser humano que é acima de outro? Quem é o ser humano que tem a soberba acima de tudo que Deus não abate? Meus irmãos, nós temos que saber que Deus, ele é Deus em tudo. Ele é Deus dos maus, ele é Deus dos bons, ele é Deus dos assassinos, ele é Deus de tudo, porque ele é Deus, ele destituiu todas as coisas, ele fez todas as coisas vir à existência. E mesmo assim tem pessoas que ainda desprezam. Bom, tem um recado para você, Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, que põe a tua segurança no Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é mais uma palavra de Deus. Que palavra maravilhosa. Deus, ele faz acontecer todas as manhãs. Aleluia. Meus irmãos, obrigado por estar até aqui. Não se esqueça, inscreva-se no canal, @Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Amém? Até mais.